no sul do país tem um lugar onde também faz calor, onde o sol tinge a água, transforma os pescadores em sombras, onde os cataventos, gigantes na paisagem, estão longe de serem brinquedos, e onde os menorzinhos precisam travar a dura batalha pela sobrevivência. Em Tramandaí, o município acaba na ponte, e a vida começa com muita luta. O Hospital Getúlio Vargas fica bem no centro da cidade, fácil de achar. Referência no cuidado materno-infantil, é aqui que todos os números se encontram. Se tem PB por aqui, tem muita chance de ter passado pelo Getúlio Vargas. Ele atende 23 municípios vizinhos. Olha, o Hospital Tramandaí hoje tem uma média de 120 a 150 nascidos mês. É um dos hospitais que mais tem nascidos na região. Se a nossa região possui 5 hospitais, o nosso sempre supera números. Temos hoje um ambulatório de gestação de alto risco, onde a gente faz atendimento a 23 municípios da região, desde o início do pré-natal até o bebê vir a nascer. A nossa UTI NEO hoje possuímos 7 leitos. Há um projeto de adequação para passar para 10 leitos. Mas a quantidade de vagas e de profissionais não é o único motivo para tanta demanda. O hospital tem um cuidado especial com os recém-nascidos. Isso porque eles são acompanhados depois da fase crítica da UTI e mesmo depois de terem alta. Cada um deles fica aos cuidados da unidade até os 2 anos de idade. Os egressos da UTI têm uma história inteira com essa equipe. E o próprio Alex é um representante da diferença que o lugar abriga. Eu já ouvi diretores dizer: o Hospital Tramandaí é o único hospital no estado que tem um homem de coordenador na materno-infantil. Gente, a gente se enquadra, não é só um corpo grande ali, mas eu gosto muito de lidar com crianças, sempre tive uma certa aptidão com a parte da pediatria. Pediatria que tem relação estreita com pais e mães que passam por aqui. Não tem exemplo melhor do que o caso do pequeno Enzo. Diversas complicações fizeram o rapazinho ficar internado por quase 3 meses. Um exercício de união entre a equipe médica e os pais dele, e que vai continuar até ele completar os 48 meses. Então, no momento inicial, logo que o bebê nasce, a gente está mais focado em avaliar o bebê, em ver a situação, os fatores de risco, em tentar, em primeiro lugar, estabilizar esse bebê, E neste momento, é o hoje. Cada dia é um dia, Então é muito comum, Fernanda, as mães perguntarem: mas ele tá bem? Ele vai ficar bem, E o prematuro, ele é muito lábil, Assim como ele, em um determinado momento ele está muito bem, daqui a 1 hora, daqui a poucos minutos, ele pode estar muito mal, Eles também não podem dar falsa esperança, Não pode dizer o que não é. Eles são bem realistas, Sempre sendo muito passivos, sempre não agredindo muito, com palavras, sempre tentando ponderar o máximo possível para também nos tranquilizar, Dificuldade que precisa de tempo e dedicação para ser vencida. O Enzo já saiu da fase de risco, mas ainda precisa de acompanhamento. E aqui, essa etapa vai até os 2 anos de idade. Assim é possível evitar uma série de complicações do parto precoce. E são várias mãos que seguram essa tarefa. A Mariane é, talvez, a que mais cutuca os pequenos. O trabalho dela é garantir que eles não tenham problemas na fala, audição ou mesmo na maneira correta de sugarem o leite da mãe. Depois do tempo de internação, os bebês ainda precisam de muita atenção na audição, que volta e meia fica obstruída com a regurgitação, já que canais auditivos e respiratórios ficam todos muito próximos do recém-nascido. Até musculação para mamar
ela trabalha com eles. Para fortalecer toda essa musculatura, né? Para aguçar esse estímulo de sucção que está imaturo, né? Fortalecer a musculatura de face, o orbicular, né? Que são os lábios, vedar adequadamente e fazer um movimento que a gente chama de ritmo de sucção, respiração, né? Que é um ritmo que a gente fala que tem que ser 5 movimentos de sucção para uma pausa de respiração. 5 movimentos de sucção para uma pausa de respiração. Porque tem bebês que, por eles serem prematuros, por eles serem pequenos, com baixo peso, eles não conseguem, eles não têm força de sugar no peito, que o leite acaba saindo mais devagar, o bebê precisa de mais força para sugar, então ele precisa estar com toda essa musculatura bem fortalecida. 1, 2, 3, 4, 5, para. Esse trabalho é fundamental para que os prematuros consigam ganhar mais peso, ficarem mais tranquilos e gastarem menos energia. Mesmo depois de saírem da UTI, os que nasceram antes do tempo têm mais risco de desenvolver doenças e o leite materno é a melhor proteção possível para deixar o organismo deles funcionando sem sobressaltos. Agora, se a gente quer falar de tranquilidade, é melhor falar com a Ana Cristina. Na verdade, para mim foi um grande desafio, né? Eu já trabalhei antigamente em setores hospitalares, porém quando eu parei dentro de uma UTI neonatal, primeiro a gente toma um choque, né, de ver a imagem dos bebês, né, com agulhas, sendo pressionados, enfim. A partir disso, desse desconforto que a gente tem de assistir essas crianças dessa forma, eu comecei a pesquisar, então, técnicas de humanização, né, que pudessem estar contribuindo para a evolução do desenvolvimento dessas crianças aqui dentro. O carinho dela e da equipe é palpável. Ela mesma que faz as redes e as enfermeiras ajudam a posicionar os prematuros. Um método que acalma os bebês por simular a posição dentro do útero, evitando assim a perda de peso. Resultados que vão ser vistos a longo prazo. Mas não é só de moleza que é feita a vida desse pessoal. Com muito cuidado, eles precisam se movimentar para fortalecer a respiração. Estica para lá, aperta daqui, tudo devagarinho, para acelerar a recuperação e garantir que ele continue evoluindo depois que sair do hospital. A fisioterapia respiratória, tanto a estimulação precoce, é extremamente importante para os bebês nessa fase, porque acaba diminuindo o tempo de internação deles, então diminui o tempo aqui na UTI neonatal, aí fica na UTI neonatal, a gente continua acompanhando os bebês, e depois a alta hospitalar acontece previamente, né, do que o esperado, e a gente continua acompanhando esses bebês, eles acabam tendo um desenvolvimento muito mais saudável, muito melhor. Entre tantas fragilidades, os pais ficam tão pacientes quanto os filhos internados. Por isso, enquanto eles esperam, é melhor preencher o tempo com informação. A Sabrina tenta resolver as dúvidas e principalmente orientar os pais para ter uma relação mais saudável com os filhos. Estabelecer laços que ajudem no cuidado da criança, não só até o fim dos 2 anos de acompanhamento, mas para toda a vida. E com esses recém-nascidos, tão pequenos e frágeis, é preciso um trabalho cuidadoso. Afinal, a gestação é o lugar onde ela imagina aquele bebê ideal, aquele bebê lindo, fofo, gordinho. E no 3º trimestre que começa uma fase de adequação onde ela se dá conta que o bebê pode ter alguma limitação, que o bebê não é aquele bebê de foto de revista, né? E que ela começa a criar um bebê real. Só que quando o bebê é prematuro, ela não tem esse período da gestação onde ela deixa o bebê mais concreto. Ela ainda está com aquele bebê idealizado. Então, nasce um bebê no momento que ela está imaginando o bebê ideal e o bebê geralmente vem com baixo peso ou risco de morte, né? E o choque é muito maior até ela se dar conta que o bebê dela é aquele pequenininho, muitas vezes com menos de 1 quilo, e ela precisa dar conta disso, né? Bom, esse é meu filho agora.
Houve um dia que esses pais e mães esperaram ansiosamente para levarem os bebês para casa, para bem longe do hospital. Mas escuta só isso. Acho que eles mudaram de ideia, hein? Em um encontro para dividir as experiências, não faltam lágrimas para quem venceu o medo e para quem ainda convive com ele. A troca de dores serve de alívio e enche de emoção quem tanto se esforçou por esses bebês. E com um acompanhamento tão longo que garante tantos benefícios para eles. Nessa conversa não há derrotas. Cada número é um troféu. Esse daqui nasceu de 31 semanas, né? Com 1,345 kg, 37 centímetros. Esse primeiro encontro foi assim, muito emocionante, né? Que a gente depara com as outras colegas que passamos juntas, né? Esse grande momento da vida deles, essa angústia que a gente fica aqui dentro esperando a cada grama ganhada, né? Então assim, e passar isso para as outras mães, o quanto a gente tem que ter fé, tem que ter força, né? E passar isso para os bebês que também estão lá dentro, né? Então assim, a gente chegava aqui às vezes cansada, emocionada, né? Será não ganhou peso, perdeu peso, né? Então tudo isso a gente tentava não passar lá dentro, né? Lá dentro amamentando, né? Passando aquele carinho todo. Então essa parte aqui, esse encontro aqui, acho que nos deixa um grande exemplo, né? Uma grande equipe que afaga a gente com muito carinho, muito afeto num momento desse que a gente precisa de muita atenção. A hora da festa, da dança, da brincadeira, de transformar um hospital em um lugar de gente que chora e também sorri. Cada um desses bebês ainda tem uma vida inteira pela frente.